Oro para que a paz de Jesus habite o seu coração. Estamos virando aqui a nossa temporada para o final. Chegamos ao ápice da montanha e agora viramos o lado em que nos leva para o final da nossa semana, dos nossos 10 dias. Hoje é o 7º dia e a partir de amanhã temos 3 dias de clamor, de buscar este Espírito mais de Deus em nossa vida. No sábado teremos aquele momento ultra mega especial de estarmos na presença de Deus desde as 9 horas da manhã. Começaremos no sábado já com a primeira mensagem do dia, a primeira pregação do dia das 10 horas de oração. Eu diria para você, não perca a mensagem das 9 horas do sábado. Não perca. Não pelo pregador, é claro, mas pela mensagem que Deus tem preparado para aquele momento, às 9 horas. E venha pronto para que a gente fique junto o tempo todo, durante aquelas horas, quando vamos encerrá-las com a Santa Ceia. O texto que escolhi para hoje, mais um verso da Bíblia, ele se encontra no livro das Crônicas, 2ª, capítulo 7. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Nós tomaremos deste capítulo o verso 14. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7 e o verso 14. Se você tem sua Bíblia, ou se você tem o seu equipamento onde a Bíblia está em aplicativo, baixe a Bíblia, ligue a Bíblia. Ou então abra, como eu estou fazendo, a Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14, nós lemos a palavra de Deus e ela diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar. Tem uma tradução que você tem aí que diz assim: buscar a minha face, buscar o meu rosto. É a sua tradução? Buscar meu rosto, me buscar, diz a minha. E se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor, que poderoso texto, que mensagem, que orientação, que ordem de Deus. E Ele coloca a responsabilidade sobre nós. Se meu povo. Senhor, por favor, neste momento, que esta palavra nos ensine, nos instrua, e que as verdades contidas nela venham para dentro do nosso coração e faça de nós aquele cristão que o Senhor deseja que sejamos, para a glória tua, felicidade nossa e para sermos uma bênção para os outros, em nome de Jesus. Amém. Olha aqui, a palavra reavivamento é uma palavra presente no meio cristão. E é uma palavra
recorrente, é um termo recorrente também no nosso meio adventista do sétimo dia. O termo reavivamento. A nossa querida vovó White, ela tem uma expressão que diz assim, preste atenção no que ela fala: um reavivamento da verdadeira piedade entre nós é a maior e a mais urgente de todas as necessidades. Você entende isso? O que é um reavivamento? O que é que precisa ser reavivado? É alguma coisa que está sem? Você tem medo de falar, né? Aquilo que precisa ser reavivado é aquilo que precisa voltar à vida novamente. Então é alguma coisa que está sem vida, ou que está com uma vida que não é plena. De repente está respirando, mas não consegue se levantar. De repente está respirando, pulsando o pulmão, o coração, mas a pessoa não consegue andar. Esta vida precisa ser reavivada. Olhe para mim e escute o que eu vou lhe falar. Reavivamento tem a ver com ressurreição. E eu vou pregar para você agora de noite sobre esta palavra, tendo como contexto o termo ressurreição. A palavra de Deus, através do verso que acabamos de ler, ela vai nos ensinar como é que se ora pedindo reavivamento. Não é o Itaniel que vai ensinar, não. Aqui nesse verso você encontra as condições divinas para que você seja um crente reavivado. Alguém que não apenas respire, mas alguém que de fato haja, atue, viva com todo o vigor do fôlego. Isto é reavivamento. Essa mensagem vai em algum momento levar você a pensar: você é um crente reavivado? Eu preciso lhe dizer outra coisa como introdução. A grande coisa sobre reavivamento, igreja querida e amada, é que não se tem reavivamento buscando reavivamento. Choquei você, né? Não se tem reavivamento buscando reavivamento. Se reavivamento tem conexão com ressurreição, não se tem reavivamento pedindo reavivamento. Olhe para mim. Quem é o único capaz de dar vida? Então, se eu quero reavivamento, eu tenho que buscar reavivamento ou buscar Deus? Você entendeu? De repente eu estou buscando numa oração errada. De repente eu estou fazendo uma oração errada. Deus, reaviva, reaviva, reaviva. Como é que Deus vai me reavivar se eu não peço Ele para mim? Ele é o único capaz de dar vida, de reavivar. A oração do reavivamento, eu vou dar 3 características da oração que busca reavivamento de fato e de verdade. Só Deus, meus queridos, pode dar o reavivamento.
E Deus é muito claro no verso que acabamos de ler, sobre o que Ele espera de você, o que Ele espera de mim, o que Ele espera da igreja, antes que ela ou que Ele opere o reavivamento, isto é, nos ressuscite espiritualmente e nos dê uma vida plenamente ativa. Olha o verso: se você se humilhar, se você orar, se você buscar a minha face. Oi, presta atenção. Orar e buscar a face de Deus. Eu tenho vontade de fazer uma exposição do texto. O meu sermão, ele é um pouco mais abrangente. Orar e buscar a face de Deus não são a mesma coisa? Eu gosto de mexer com seus neurônios. Orar e buscar a face de Deus não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Orar é pedir coisas para Deus. Quando você quer encontrar a face de alguém, na verdade você está procurando por quê? Quando você quer encontrar o rosto de alguém, na verdade você está procurando por quem? Por uma pessoa. Queridos, orar é pedir coisas para Deus. Buscar a face de Deus é buscar o próprio Deus. E isso é tudo diferente. Isso não tem coisa semelhante. E reavivamento, estou dizendo, não se obtém buscando reavivamento. Reavivamento se tem buscando Deus. Só Ele, onde Ele está, pode existir vida. As coisas de Deus não dão vida. O próprio Deus é quem dá. Se eu busco reavivamento, eu preciso buscar Deus. Neste ponto, eu não sou pregador de voar de um texto para outro. Eu sou pregador de explorar o único texto que você tem visto até aqui. Mas hoje eu quero fazer a conexão deste verso aqui com uma história da Bíblia, para você entender como é belo a gente entender que tipo é a oração que busca de fato o reavivamento, que Ellen White diz que é a coisa mais importante, mais necessária e a mais urgente. Como é que você ora por uma coisa que lhe é mais importante, mais urgente? Que tipo de oração você teria? Você está aqui na rua e o seu menino de 3 anos está pendurado na janela lá no 7º andar. Que tipo de oração você faz nesse momento? Senhor, obrigado pela chuva que caiu ontem. Senhor, eu fiz um bom negócio ontem, fechei um bom negócio, o Senhor me ajudou. Essa é a oração que você faz para o filho pendurado na janela do 7º andar? Queridos, reavivamento é assim: Senhor, eu só estou respirando para morrer. Ou o Senhor entra na minha vida, ou eu vou me perder. Primeira característica da oração do reavivamento. Mas antes, leia comigo essa história. Eu vou ler só um pedacinho dela. Eu vou fazer conexão do texto que eu acabei de ler para você com essa história. Ela está lá no livro de Jonas, no capítulo 3. Por favor, abra comigo ali. Vai, rapidinho. Vai, lá no livro de Jonas. Onde ele está? Você fugiu, Jonas? Você mudou de lugar? Para onde você foi? Não me avisou? Não deu endereço? Vai, Jonas, me ajuda aqui. Jonas, capítulo 3. Vai lá. Enquanto isso, eu dou um descansinho aqui para minha voz que está baleadona hoje.
capítulo 3, eu vou ler apenas os versos 6 a 8, fazendo uma conexão do texto que estamos analisando com esse pedaço da história do Jonas. Capítulo 3, versos 6 a 8 diz: quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco, sentou-se sobre cinzas e mandou proclamar e divulgar em Nínive a seguinte mensagem: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois, ovelhas, pode comer coisa alguma, não lhes deem pastos, nem deixem beber água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Verso 9. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia e não se afaste do furor, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Olha para isso. Grave esse pedaço da história. As características da oração do reavivamento. Primeira característica: a oração do reavivamento é caracterizada pelo quebrantamento. O que é o quebrantamento? Olha a primeira frase do verso que lemos: se você se humilhar. Isso é o que o rei de Nínive quis dizer quando ele proclamou: quero que toda a cidade seja coberta de pano de saco. O verso 5 vai dizer que enquanto Jonas pregava, todos começaram a jejuar. Isso é quebrantamento, isso é esvaziamento. O jejum e o vestir-se de pano de saco, minha querida igreja, são duas práticas que acompanham os grandes reavivamentos em toda a Bíblia. Onde você encontrar um grande reavivamento na Bíblia, você vai encontrar jejum e cobrir-se de pano de saco. O jejum é o ato do quebrantamento, e teremos jejum no sábado. É a ação daquele que está esvaziado de si mesmo. Jejum. E é isso que Deus está procurando naqueles que querem ser reavivados. Um coração quebrantado. Deus disse claramente: se meu povo se humilhar. Deus vai visitar seu povo quando seu povo chegar ao ponto do esvaziamento. Quando entregarmos nosso orgulho, nosso ego. Deus vai visitar seu povo quando seu povo se curvar ajoelhado e admitir que as coisas não estão bem, não estão como deveriam. Eu apenas estou respirando, mas eu não estou tendo energia vital. Lembra-se do jejum que Jesus disse? Ou do que Jesus disse sobre aqueles dois homens que foram ao templo para orar? Um agarrou-se à sua ficha de boa conduta, de bom cristão, obediente a uma série de coisas, e disse: Senhor, como eu estou satisfeito comigo, eu não posso me comparar com o resto dos crentes, eu estou acima da média. E o outro, pondo a cara no chão: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. Quem foi para casa abençoado, igreja? Quem se esvaziou, quem abriu mão de si mesmo, quem negou-se a si mesmo. Davi vai dizer no Salmo 51: Tu, ó Senhor, não deleitas em sacrifícios, nem em holocaustos.
Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração contrito. Esta é a oração do reavivamento. Somente o coração quebrantado pode caber mais de Deus. Ele não pode competir com coisas ocupando a minha vida. Corações quebrantados são difíceis hoje. Pensa que é fácil? De repente, igrejas quebrantadas também são difíceis. Só existe uma maneira de estarmos satisfeitos com nossa espiritualidade hoje, meus irmãos. É se nós nos compararmos não com o mundo. Porque se você olhar para você e olhar para o mundo, você é muito melhor do que o mundo. Mas essa não é uma comparação real. Essa é uma comparação falsa. Essa comparação não é válida. Para você entender que tipo de crente você é, você precisa olhar para a igreja primitiva do livro de Atos dos Apóstolos. Ali você vai entender se você é uma mulher do Espírito. Não se compare com o mundo. Claro que eu sou melhor do que aqueles políticos miseráveis. Eu sou muito melhor. Mas eu não me comparo com eles. Eu me comparo com Pedro. Eu me comparo com Estevão, morto, mas dizendo, cheio do Espírito Santo, eu vejo o céu aberto. É com esse homem que eu tenho que me comparar. É com Simão, cheio do Espírito Santo. Eu não posso me comparar com meu vizinho ímpio. Senão eu fico numa falsa ideia de que eu sou um homem espiritual. Quando nos comparamos com a igreja do Novo Testamento, vamos concluir que só há uma coisa a fazermos como igreja hoje: humilhar-nos, esvaziar-nos, derramar nossa alma diante do Senhor. Eu quero muito, mas muito, meus amados irmãos, escute o que eu vou lhe falar agora. Que a declaração de Deus para definir esta igreja aqui não seja a declaração que Deus usou para definir a igreja de Sardes. Quais foram os termos que Deus usou para definir a igreja de Sardes? Eu conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está? Eu não quero que Deus utilize essas palavras para definir você e nem a mim. Eu não quero, por isso estou pregando esse sermão para você nesta noite. Queridos, dificilmente a nova vida no Espírito virá enquanto nossas orações focarem em coisas de Deus, não a vida do próprio Deus. Eu atendo muito, aliás, hoje ainda atendo muitos casais, atendi muitos casais na minha vida. Me lembro de alguns que chegavam na minha sala e diziam: pastor, eu estou orando pelo meu casamento há 2 meses. Eu estou pedindo que Deus melhore meu casamento há 2 meses. E nada acontece. E cada dia estamos pior, caminhando para um divórcio. 2 meses orando pelo meu casamento, pastor, nada melhora. Eu ponho a mão no ombro do meu irmão na minha frente e digo: está aí a razão. Por que seu casamento não melhora? Ei, igreja, olhe para mim. Deus melhora casamento? Você está em dúvida? Deus melhora casamento? Deus não melhora casamento nenhum. Meu casamento está mal porque eu estou mal. Para Deus melhorar meu casamento, Ele precisa me converter, me transformar. Você está orando pelo seu casamento há 2 meses, mas você não está orando para Deus dar um coração novo. Essa é a razão do seu casamento. Essa é a oração errada. Deus não muda casamento, queridos. Deus muda coração. Não estão orando errado, não? Um marido transformado é um marido bom.
Uma esposa transformada pelo poder de Deus, cheia do Espírito, é uma boa esposa. Onde está o mau casamento, onde os dois estão convertidos? Deus não transforma casamento. Deus transforma corações. Diga amém, pelo amor de Deus. Preciso andar, preciso correr aqui. A segunda característica da oração que Deus atende para reavivar um crente, ela é caracterizada pela urgência. Você lembra da primeira característica ainda? A primeira característica da oração que Deus atende para dar reavivamento à sua igreja ou às pessoas, aos seus filhos, é uma oração caracterizada pelo esvaziamento. A segunda, caracterizada pela urgência. Olha as palavras do rei de Nínive. Ele diz assim: façam tudo isso que eu li ali no texto há pouco tempo. E ele diz assim: clamem a Deus com todas as forças. Olha aqui, toda vez que você encontrar essa expressão na Bíblia, busquem com toda a força do seu coração. Façam tal coisa com toda a força do seu coração. Toda vez que você encontrar essa expressão na Bíblia, essa expressão significa assim, ó: busquem a Deus urgentemente. A expressão com toda a força do coração, toda a força da sua alma, ela quer dizer urgentemente. Se o indivíduo está desmaiado, é para ontem que nós temos que fazer alguma coisa para que ele levante. Urgente, urgência é a característica da oração do reavivamento. Isto é, orar com intensidade. Isto é a urgência. A oração do reavivamento é aquela que brota das profundezas de um coração desesperado, que ou encontra aquela bênção ou está perdido. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. O que significa essa expressão todo o coração? Urgência. Então você pode ler o texto assim: vocês me buscarão e encontrarão, quando me buscarem com toda a urgência. É isso. É isso. É exatamente esse senso de urgência que Deus está esperando ver em nós, para derramar seu Espírito sobre nós e reavivar-nos para esses últimos dias em que vivemos. É o Espírito no tempo do fim. Estamos vivendo tempo emprestados. Eu sei. Quem ora por reavivamento são aqueles que oram desesperados. Desesperados com a sua própria condição. Não se contentam, não se conformam em serem assim. Oram angustiados. Você já leu na Bíblia algum homem que orou em angústia? Você conhece na Bíblia algum sujeito que orou em angústia? Eu estou dizendo para você que quem ora por reavivamento são aqueles que oram desesperados. Desesperados com a sua própria condição. Sabe um homem na Bíblia que orou em desespero? O nome dele é Jacó. Vai lá, Gênesis 32. Vai lá a partir do verso 22. Você acha que Jacó era um homem de oração? Claro. Você não vê ele viajando da casa do seu pai para o Labão a primeira noite que ele passou? Jacó tem uma oração ali ou não tem? Jacó era um homem de oração? Era um homem de oração. Mas Jesus tinha uma bênção para Jacó. E há 20 anos que Jesus queria dar essa bênção para Jacó e o Jacó não recebia. Por quê? Porque Jacó queria a bênção do jeito dele. Olha. Jacó era um homem de oração, mas ele pedia a Deus uma bênção do jeito dele, nos termos dele. E qual era a bênção que Jesus tinha para ele?
fazer dele um novo homem. Queridos, olhem bem para cá, escute o que eu estou te falando. Eu estou falando uma coisa muito séria e profunda. Se Jacó encontra seu irmão na manhã daquela noite, do jeito que ele era um homem morto e perdido irremediavelmente. Você sabe, não vai dar tempo de eu pregar um sermão de Jacó para você. Você sabe, o Jacó entendeu que ele era um homem perdido e que Jesus estava abandonando a ele para sempre, quando no meio daquela luta, naquela noite que antecedia o encontro dele com Esaú, seu irmão, que vinha com 400 soldados armados até os dentes. Ou você acha que o Esaú estava vindo ao encontro do irmão, morrendo de saudade, querendo dar um abraço no irmão? Queridos, Esaú estava vindo ao encontro do Jacó para cumprir sua última palavra dita a Jacó: eu vou te matar quando meus olhos pousarem sobre você. Ele estava vindo para matar. E se Jacó encontra o irmão do jeito que ele era naquela noite, ele era um homem morto e perdido. Você nunca veria Jacó no céu. E quando Jacó entendeu que ele era esse homem perdido e que estava indo ao encontro do juízo, ele orou a oração do desespero, a oração da angústia. Ele orou a oração da emergência. Ele orou a oração que vem da alma, do clamor: eu não te deixarei, eu não te deixarei. Por que o Jacó orava até então? Eu quero a tua bênção, eu quero a tua bênção, eu quero a tua bênção, eu quero a tua bênção. O que é a oração? Qual era a oração de Jacó agora? Eu não te deixarei. Por que é que Jacó está orando aqui, gente? É por coisa de Deus ou pelo próprio Deus? Você entendeu? Essa é a oração que Deus atende para reavivar sua igreja. É muito pesado. É muito sério. É muito sério. Terceira e última característica da oração que Deus espera de nós para reavivar-nos para os últimos momentos, para completar essa obra finalmente nessa terra. Você lembra da primeira? A oração do reavivamento é uma oração de um coração quebrantado. Você lembra da segunda? A oração do reavivamento é a oração de um coração que tem urgência. E a terceira, a oração do reavivamento é caracterizada pela santidade, abandono ao pecado. O que é que diz o verso que nós lemos? Se meu povo orar, se meu povo deixar seus maus caminhos. Qual é a característica da oração que Deus atende para revivar sua igreja? Abandono do pecado. Isto quer dizer santidade. Olha o rei de Nínive: abstenham-se do comer, do beber, cubram-se de pano de saco de cinza, clamem ao Deus urgentemente e deixem os seus maus caminhos. Este é o apelo de Deus em toda a Bíblia, você sabia? O que Deus disse: se você se humilhar, isso é quebrantamento. Se você orar, buscar o meu rosto, a minha pessoa, não coisas minhas, mas a minha pessoa. E se você se converter, as três características estão aí, ó: humilhar, buscar meu rosto, oração de urgência. E se você se converter, santificação, abandono do pecado, santidade.
Busquem ao Senhor enquanto é possível achá-lo, Deus disse. Clamem por Ele enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone seu caminho. O homem mau os seus pensamentos, volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele de graça dá o seu perdão. Isaías 55, 6 e 7. O profeta acrescenta dizendo assim: se eu acalentar o pecado no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Senhores e senhoras que me ouvem nesta noite, amados irmãos e irmãs em Cristo, sondemos o nosso coração. Não há alguma coisa ali impedindo que Deus venha, habite plenamente. Deus promete perdoar, Deus promete ouvir, Ele promete curar, quando as pessoas orarem com o coração perdoado, santificado pela presença do sangue de Cristo. Agora eu termino levando seus pensamentos para a história do Eiden de novo, novamente. Em Nínive, a história diz, a Bíblia, que mais de 120 mil pessoas se humilharam, oraram, abandonaram seus pecados e foram perdoadas por Deus. Queridos, eu acho que Nínive é o maior reavivamento da história bíblica que eu conheço. 120 mil pessoas perdidas, ímpias. Leia um pouquinho sobre quem era Nínive, para você entender que tipo de impiedade vivia aquela cidade, que tipo de maldade vivia o coração daqueles homens e mulheres de Nínive. Sanguinários, violentos, carnais. Mas eu não posso terminar essa história, pastor, meu querido Raissan. Estou começando a gostar desse homem, amar esse homem, rapaz. Esse homem parece um homem bom. É um homem de Deus. A minha pergunta para você, vem para cá, vem comigo, não vai embora não. Mais 3 minutinhos eu vou orar com vocês. Por que é que o sermão de Jonas, aquele fujão, foi tão poderoso? Igreja, vem cá. Por que é que o sermão do Jonas foi tão eficiente? Por que é que o sermão do Jonas foi tão avassalador? Foi capaz de arrebentar o coração de 120 mil ninivitas incrédulos, ignorantes, carnais. O que é que tinha no sermão de Jonas? Aqui está a bola de ouro, aqui está a pérola de grande preço. Você leu o tamanho do sermão do Jonas na Bíblia? Você já leu o tamanho do sermão do Jonas, que ele pregou em Nínive? O sermão do Jonas diz assim, ó: Ninivitas, vocês têm 40 dias. Após 40 dias, Nínive será destruída. Oi, você sabia que isso aqui é um resumo do Evangelho? Se Deus orientou Jonas para dizer assim para Ninivita: vem comigo, vem cá, vem cá, vem cá. Vocês têm 40 dias. Isso daqui é graça ou é juízo? O Evangelho são duas partes: graça e juízo. Para você se livrar do juízo, você precisa da graça. E quando você tem a graça, você está livre do juízo.
O sermão de Jonas resume o evangelho inteiro nessas frases aqui. Vocês têm 40 dias e Nínive será destruída. Isso aqui tem o evangelho. Se Deus oferece para você 40 dias, Ele está dando para você o quê? Graça. Graça. Olhem para mim. Eu não posso dizer para você que você tem 40 dias. Não posso dizer nem mesmo para mim. Mas Deus mandou Jonas dizer para os ninivitas que eles tinham 40 dias. Queridos, louvado seja Deus. Eles não precisaram dos 40 dias. Eles se converteram no primeiro dia. Aleluia. Aleluia. O juízo não chegou. Prevaleceu apenas a graça. Amém? Prevaleceu apenas a graça. Em 40 dias, eles aproveitaram no primeiro. Então a minha pergunta agora vem: o que é que tinha de tão poderoso no sermão desse Jonas, que 120 ímpios, perversos, carnais, violentos, sanguinários, se convertem com um sermão de meia dúzia de palavras? Eu queria estar num programa assim aberto para ouvir vocês. Eu não tenho tempo para isso, gosto tanto de ouvir a opinião das pessoas. Queridos, sabe o que é que tinha no sermão de Jonas, que foi tão eficiente, tão eficaz, tão poderoso e quebrantou o coração, arrebentou o coração de mais de 120 mil ninivitas carnais e pecaminosos? Jonas era um homem que trazia na cara, na face, a glória da ressurreição. Quando um homem ressuscitado, isto é, um homem reavivado, abriu a boca e falou uma frase de 8 palavras, mais de 120 mil pessoas se converteram. Sabe por quê? Porque eles viram a glória da ressurreição no rosto de Jonas. Você está olhando para mim e está dizendo assim: que negócio é esse de Jonas ressuscitado? Jonas era um homem morto. Vem cá, eu gosto de raciocinar. Um sujeito que está em alto mar, numa embarcação há 3.000 anos atrás. Que embarcação era essa, minha gente? Não era nem um Titanic, e um Titanic ainda se afundou. Jonas está no alto mar, numa tempestade violentíssima, nessa embarcação há 3.000 anos atrás. Ele é atirado da embarcação, e ele é apanhado por um peixe, e ele é levado para o fundo, as profundezas do mar. Ele diz que de onde ele foi, ele via as raízes das montanhas, e ele diz no capítulo 2, verso 6, o Senhor me tirou do vale da morte. Esse homem é um homem vivo ou é morto? Um homem atirado no alto mar, não tem mais embarcação para ele, é engolido por um peixe e desce lá nas profundezas, por baixo das raízes das montanhas. Esse é um homem vivo ou é morto? Oi? Vocês vão embora de mim? Jonas era um homem morto, que Deus trouxe ao reavivamento, à vida. E quando esse homem reavivado, quando esse homem que novamente foi possuído da vida que Deus lhe deu, quando esse homem veio da profundeza do abismo da morte, quando ele levanta e caminha entre Nínive, essa cidade ímpia, perversa, e ele anuncia: os senhores têm 40 dias. Eles olham para o Jonas e vê o rosto. No rosto de Jonas eles veem a glória de um homem ressuscitado. A minha Bíblia, no Apocalipse 18, verso 1, diz que um anjo do céu vai descer sobre esta igreja um dia e vai iluminá-la com a glória de Deus.
E essa igreja vai se levantar e vai iluminar o mundo nos seus últimos minutos. E vai chamar os últimos pecadores ao arrependimento. Quem é essa igreja? Oi? É a igreja do lado? É a academia da frente? Quem é essa igreja que Deus vai iluminar com a sua glória de pessoas ressuscitadas? É a igreja central de Governador Valadares. Quando você for uma mulher ressuscitada, ninguém vai resistir você. Quando você for um crente ressuscitado, ninguém vai resistir você. Você vai abrir a boca e falar uma palavra, e as pessoas se curvarão ajoelhadas, arrependidas, confessando seus pecados a Cristo. É assim que essa obra vai terminar. Não é pela estratégia do evangelista do campo, não é pela estratégia da divisão. Essa obra será terminada pela glória de Deus brilhando em cada rosto de cada filho e de cada filha dele nesta igreja aqui. Isto é reavivamento. E a Bíblia ensinou para você quais são as características de uma oração que Deus atende para revivar seu filho. Eu espero que você tenha guardado as 3 características de uma oração que Deus atende para revivar seu filho. E eu espero que você também leve esse conceito para casa. Reavivar quer dizer ressuscitar. Eu preciso de ressurreição. Se você precisa, diga amém. Não. Eu preciso de ressurreição. Se você precisa, canta isso. Bora lá, músicos. Bora lá. Rápido. Pula aqui. Vem cá. Nós vamos cantar a oração onde nós clamamos, para que o Espírito de Deus nos encha. Ajude a gente aqui, cantores. Você lembra daquele... Certeza que é o meu? Você lembra da música que nós cantamos? Vem, ó Espírito Santo, vem. Está lembrado? Sabe qual é? Achou o número? Diga o número. Vem Santo Espírito agora. Qual é o número? Aí, que beleza. Já está na tela. Está na tela, que maravilha. Vamos orar cantando em pé. Vive Santo Espírito neste meu pobre ser, faz no meu coração a luz do céu resplandecer.
Amém. Vamos na tela o nosso texto para levar para casa, relembrá-lo. Põe a mão no seu coração e ore. Oremos juntos. Falemos todos juntos. Este é para mim. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois este é o meu desejo. Ó Senhor, assim nós clamamos. Habite esse coração, habita esse coração. Tira de nós qualquer empecilho. Tira de nós coisas que possam estar ocupando o espaço de Deus. E habita plenamente, para que sejamos esta mulher reavivada, este homem reavivado, em cujo rosto a glória da ressurreição possa brilhar, e esta glória possa quebrantar os corações que ainda precisam ser quebrantados, para que venham a Cristo e encontrem a salvação antes que a graça se feche. Estende a tua mão, Pai, de bênção sobre esta congregação. Leva-nos sob a tua proteção e cuidado para a nossa casa e dá-nos uma noite de paz, um dia de vitórias, sempre habitados pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Uma noite feliz.